violenta. É verdade, é verdade. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo, são 7 horas, fazer uma pequena apresentação aqui. Eu sou José Rubens Hernandes, sou advogado, professor, responsável pelos conteúdos do Sucessão Legal, um EAD com foco em planejamento sucessório. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz aqui por realizar um webinar que traz um conteúdo não só importantíssimo para quem pensa, estuda ou trabalha com planejamento sucessório, mas principalmente por termos conosco a companhia do querido professor Alberto Borges Matias, uma figura de renome aqui, não só na região, mas acho que em todo o país, que vai conversar com a gente sobre a sustentabilidade financeira da empresa familiar, um tema bem pertinente ao nosso canal. Isso porque a longevidade de um empreendimento está intimamente relacionada a aspectos e controles financeiros, que sempre exigem cuidados extremos e muita atenção na gestão. Muitas vezes as pessoas que cuidam disso acabam misturando tudo, né? Criando uma verdadeira confusão patrimonial quando utilizam recursos do caixa da empresa para pagamento de despesas pessoais ou até familiares, despesas que não têm qualquer ligação com o contexto do negócio, ou quando entram no nível de endividamento, né, exagerado, que não conseguem depois sair, tornam os bancos aí seus sócios. E também a gente percebe que há limites para endividamento, uma relação faturamento-lucro, patrimônio líquido, outros dados e controles que o professor vai tratar aqui com a gente com bastante pertinência. E eu acabo dizendo que gerir recursos financeiros, por mais que haja disponibilidade, né, sempre vai haver escassez. E isso torna essa gestão uma verdadeira arte, porque a pessoa tem que ter um tiro certeiro ali, né, professor, para poder atingir aquele ponto que ela vai trazer assim, uma lucratividade, uma rentabilidade melhor. E no caso, pensando na sustentabilidade do negócio, quando a gente estende isso para gerações futuras, para planejamento sucessório, aí o desafio aumenta bastante, né? Não é só o dia a dia, é uma visão, então, de planejamento de médio e longo prazo. Falando aqui do professor Alberto Borges Matias, ele está atualmente à frente do INEPAD, Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, é professor titular aposentado, ele exerceu a livre docência na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de Ribeirão Preto, a FEA-USP, e ele é graduado em Administração de Empresas, mestre e doutor, tudo pela mesma Universidade de São Paulo. Respectivamente, ele é graduado desde 78, mestre em 1986 e doutor desde 1992, e exerce a livre docência, acho que creio aqui, se não estiver errado na minha informação, desde 1992. Ele é professor de cursos de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, pesquisador em finanças na linha de geração de valor, e tem inúmeros artigos, livros publicados, contando ainda com vasta experiência profissional na área, e porque também atua como membro do Conselho de Administração de empresas de médio e grande porte, que eu me lembro aqui que eu conheço algumas, até pedindo uma licença aí para o professor para citar, que eu me lembro do Grupo Savenhago aqui da região, Magazine Luiza, o Zinho, né, o pão de queijo aí tão conhecido. Então, ele tem uma experiência de ver as empresas, a economia sendo gerida, sendo gestada no interior aí dos planejamentos negociais das empresas ali, elucubrando as suas ações. Então, é isso. Se você tem alguma pessoa que você sabe que está precisando dessas informações, desse tipo de conteúdo, compartilha, siga a gente aqui nos nossos canais, no Sucessão Legal, nos nossos perfis em redes sociais, porque tem bastante conteúdo lá de qualidade e a nossa missão é essa, difundir um conhecimento que possa ser utilizado. Lembrando que amanhã nós vamos estar com a doutora Gisele Férez, que ela vai abordar um tema muito importante também, que é o uso da arbitragem nos conflitos entre sócios, que é muito importante para quem quer saber como resolver rapidamente uma desavença, né, dentro de uma empresa. Então não perca aí, anote, vai ser às 19 horas também, aqui no nosso canal, por um webinar. E aí, como já disse, professor, sua presença no nosso canal é motivo de muita honra, fico muito feliz com a aceitação do nosso convite e sabendo também que o seu conhecimento, a sua experiência sobre o tema é amplo demais, e a gente sabe que a conversa de hoje com certeza vai ser muito proveitosa, e principalmente para quem está nos assistindo, quem está nos seguindo. E já falando um pouco, né, do tema... Agradeço o convite, né, de estar aqui com você, com vocês, né, e agradecer quem nos ouve também, quem nos vê, pela paciência, certo? Nós vamos ficar lá no YouTube depois, eu mando o link para o professor, se quiser compartilhar também, vai ser uma honra para a gente.
Quando a gente fala em sustentabilidade financeira, a gente vem lá também para conversar sobre sustentabilidade, né? O que seria, então, professor, essa tão propalada sustentabilidade com esse qualificativo, né? Com essa adjetivação, né? A sustentabilidade financeira e ainda que eu coloquei para o professor, no ambiente da empresa familiar. Até num dos meus livros tem um capítulo sobre sustentabilidade financeira, que é raro você ver, né? Mas É a base da verdade. sustentabilidade, você tem a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade financeira, né? Nesse nosso debate aqui, nessa nossa discussão, nós vamos estar muito focados na parte financeira, né? Porque sem a parte financeira é a base, né? Se não tiver a parte financeira, você não tem como estar pensando no ambiental, no social, a empresa esmorece. Então, você pensar na parte financeira é fundamental para o negócio e nós diríamos que grande parte dos negócios não pensa nessa sustentabilidade financeira dos negócios, tá certo? Agora, se a gente pensar mesmo em sustentabilidade, a gente vai imaginar alguns benefícios, né, que ela pode trazer, principalmente a financeira, que ela é o carro-chefe, ela é a base de tudo. O que o professor pode trazer para a gente de informação? O que isso traz de conforto, de benefício para a empresa, para o acionista, para o... Tá, então vamos lá, né? Vamos a informações. Sustentabilidade é você buscar praticamente a perenidade, tá? E isto não existe, tá? Um dos dados que eu tenho foi a partir de 16 milhões de empresas brasileiras, que é o ciclo de vida da empresa brasileira. A empresa brasileira ela vai ter 20 a 40 anos numa derrocada fenomenal, tá? Que é a sucessão. O grande responsável pelo insucesso das empresas é a sucessão, tá? Esse é um grave problema. Basta você se perguntar quantas empresas com mais de 50 anos conheço, quantas empresas com mais de 100 anos eu conheço. Muito Tá? poucas. Você vai ver que falta resposta para isso, né? Então, você pensar nessa sustentabilidade, nessa perenidade, exige que você pense na sucessão também, tá? Então, você tem aí os teus primeiros, vamos lá, 20, 30 anos, que organizar a empresa, estruturar a empresa para ela dar outro ciclo depois. Essa estruturação, você tem uma estruturação de curto prazo, uma estruturação de médio e longo prazo. O curto prazo é o giro financeiramente, né? Financeiramente é o giro do negócio. E aí alguns pontos importantes. Por exemplo, o negócio exige um caixa mínimo. Muitas empresas cismam de fechar o caixa todos os dias, achando que é muito mais barato. Não é, além de ser um estrago, né? Porque no dia que a instituição financeira ou as instituições financeiras resolverem não girar mais, acabou. Naquele dia, acabou. Tá? Então, isso acontece muito, não é pouco, não. Então, você precisa ter recursos financeiros para garantir essa perenidade. As empresas brasileiras, elas possuem em disponível algo como 10 meses de despesa fixa, despesa e custo fixo. Não é pouco. Que foi o caso agora da pandemia. Se você não tiver recurso financeiro para aguentar, você vai ficar completamente dependente desses financiamentos que nós temos aí, que não dão para todo mundo. Então, eu preciso fazer um controle de caixa, na base, de caixa, e ter ali uma liquidez imediata mínima, tá? Mínima para aguentar. Mínima eu falo aí, ó, dentro dos 10 meses, se quiser uma referência, tá? Mas tem todo um cálculo aí de caixa mínima para se fazer para as empresas. Então, isso é básico. Segundo, você tem, assim como na saúde da pessoa física, você tem que cuidar da saúde da pessoa jurídica. A pessoa física, quando você vai no médico, o que ele te pede? Ele vai fazer alguns exames clínicos, mas ele vai depois te pedir alguns exames, exame de sangue, exame laboratorial, etc. A empresa é a mesma coisa. A empresa, você vai fazer o exame continuadamente. Todo mês vai fazer um exame de sangue da empresa. O sangue que gira é o dinheiro, né? E isto é feito pela contabilidade, que pode ser uma estrutura financeira para pequenos negócios,
ou nos negócios maiores, financeiro e por competência. Tá? Mas a contabilidade é essencial, é o exame básico. E aí, esse exame básico, as empresas não dão a mínima atenção, imaginam ainda a contabilidade como simplesmente para fechar o imposto de renda e os demais impostos no ano. Não é isso, certo? Não é isso, até porque aqui informação, o imposto de renda não precisa dessas informações, ele já tem, já Já está tem. tudo integrado, é um blockchain, um grande banco de dados, com as informações de fornecedores, clientes, está tudo anotado ali. Tá? O mundo mudou e mudou muito. Então, a contabilidade é para dar referência. Hoje, ERP, que é o sistema que faz a gestão integrada da empresa, incluindo a contabilidade, você tem ERPs aí muito baratos que podem ser usados para fazer esse controle. E aí você tem que acompanhar isso. O acompanhar isso significa o quê? Que você tem que ter algum conhecimento financeiro. E aí nós batemos em outros pontos. Grande parte da empresa brasileira, das empresas brasileiras, tem seus donos advindos de produção ou vendas. Tá? Era alguém que vendia em determinado mercado ou determinados produtos e viu uma oportunidade para montar o seu negócio. Ou um engenheiro que viu que tinha ali um produto que dava para ter uma variação, resolveu fazer a variação ou a oportunidade do produto e embarcou, então, na produção. Mas ambos, quem é da produção e quem é de vendas, não tem noção de finanças. E aí é onde pega, né? Porque aí passam para alguém que vai ficar fechando caixa todo dia. Então, aí uma sugestão, você tem bons cursos aí do Senai, do Senac, do Sebrae, da parte financeira, tem MBAs da ponta financeira, que também podem ser feitos. O empresário precisa fazer isso, precisa. É o sangue. Se o cara não olhar, não souber olhar o mínimo do exame de sangue, ele se arrebenta, tá certo? Então, esse é um ponto. E aí, em cima da contabilidade, você tem uma controladoria, ou seja, todo mês, fechado o mês, eu sempre digo, a contabilidade tem que fechar lá pelo 5º dia útil do mês subsequente. Mas vai que não fecha, que fecha lá pelo 15º. Você fecha, analisa aquilo, vê como é que foi o passado, como é que foi o mês anterior. Olhe os dados presentes, o que está acontecendo. E planeja o futuro. Planejar o futuro não é adivinhar. Adivinhar é difícil. Planejar é fazer o futuro. Tá? E aí você vai, então, mostrar esse desenho do teu ano, do teu próximo ano. Nas empresas que eu participo nos conselhos, eu peço para fazerem 3 anos de orçamento e planejamento de 10 anos. Isso o brasileiro não é chegado. E aí eu lembro que a China atua normalmente com 100 anos de planejamento. A Alemanha com 50 anos de planejamento. Então não é tão anormal assim. 10 anos é pouco. Eu tenho que planejar isso. E esse planejamento, esse olhar para o futuro, é o que a gente chama de estratégia financeira. Né? Como é que eu vou estar estruturando para frente? Que dinheiro, quando é que eu vou precisar de recurso financeiro? Para que eu vou precisar do recurso financeiro? Assim por diante. Então, essa base, isso é a essência mínima da sustentabilidade. Tá? E Perfeito, aí, para professor. frente, do 20º ano até o 40º, que é quando começam a entrar os filhos na organização, primeiro, você tem que ver se realmente eles têm tino para o negócio. Não adianta forçar, quer o quê? Não, não é assim. Se quiser, vai, se não quiser, não vai. E aí você trata de vender o negócio, se for o caso. Então, o negócio é como um imóvel. Você constrói para vender depois. Tá? Se você cismar, veja, a sucessão, raríssimos os casos que dá certo. Para dar certo, como é que faz? Você tem que educar os filhos, desde cedo, dentro da empresa. Então, eles vão para a escola, já lá do infantil, e depois vão fazer a lição, trabalho que tiver, pintura, etc., dentro da empresa. Se for produção, dentro do galpão da produção. Tá? Para começar a acostumar, a ganhar o tino do negócio. E aí ver o que precisa em termos de conhecimento para tocar o negócio. Então, aquilo passa a ser assim uma sucessão natural. Quando você tem sucessão por intempérie, o pai foi viajar e deixou o filho tomando conta. É um desastre. Tá? É um literal desastre. O filho não conhece nada.
Não dá, tem que preparar. Se você não preparou, que é a grande maioria, venda o seu negócio. Não vai dar certo a sucessão. Perfeito. Agora, uma coisa que o professor está colocando, que a gente tem um ingrediente, uma realidade um pouco diferente, é a questão do agronegócio, né? Que a gente tem lá no chão de fábrica, nas vendas, a gente tem ciclos que eles acabam se repetindo em períodos curtos mensais. Pode ter até uma sazonalidade, mas a sazonalidade maior que eu vejo é no campo, né? Por safras, a gente tem um país que consegue produzir 2 safras por ano, às vezes até mais, né? Um período de Mas na insolação. indústria também, não esquece do panetone, do É brindinho, verdade. entendeu? Você tem O ciclos. Natal, né? O Natal, chocolate, o é Dia dos isso, a Namorados, o Dia das Páscoa, Mães. isso. É Você verdade, tem aí é verdade. sazonalidades grandes também. Mas o que a gente coloca é essa realidade, porque quando a gente diz esses aspectos que tem que fazer o planejamento, é essencial a contabilidade, etc., aquela pessoa do campo parece que ela se sente fora desse contexto. Fala, não, eu trabalho aqui com máquinas, eu planto, eu colho, eu dependo do sol, da chuva, e isso não me afeta. Então, eu acho muito importante frisar isso, porque essa contabilidade ela tem que existir, ela não é só para apuração de tributos, que é um Mas erro fazer isso. no campo também, eles usam os RPs para as fazendas muito bem estruturados e detalhados. Tá? A era onde você não tinha contabilidade, a contabilidade ficava na cabeça, hoje já não dá mais. Tá? E os negócios, isso vale para o agro, isso vale para a indústria, o comércio, eles têm uma última linha muito complicada. Certo? Eu tenho clientes que a minha última linha é 0,35%, para você ter uma ideia. Veja, o cliente com maior margem tem 12% mais ou menos. Ou seja, aquela última linha, se você não controlar direito a empresa, não sobra. Não sobra. E aí o que sobra, você tem que olhar com muita atenção a distribuição, que foi o que você falou, começa a misturar as contas físicas e jurídicas. Não, se misturar, aí você perdeu o controle. Então, separa para controlar as finanças pessoais e as finanças da jurídica. E tem um complicador também com relação ao agronegócio, que a gente percebe que agora por uma regulamentação legal, né, exige-se que o produtor tenha um CNPJ, mas isso não configura ele como uma pessoa jurídica. Ele não vira aí um empresário do campo, né? Ele só tem um controle maior porque ele tem um CNPJ e vai fornecer as informações mais detalhadas e diretamente à Receita Federal por conta daquele CNPJ. E esse é um dos grandes complicadores, porque ele acaba misturando o contexto pessoal com o contexto da operação. Então, ele acaba tendo dívidas ou compromissos financeiros que não tem nada a ver com o negócio, fazendo essa verdadeira confusão patrimonial e não sabendo, às vezes, ao certo o que ele ganha, né? A gente já teve cenários, no Brasil era assim até bem pouco tempo, né? O produtor, na época da safra, ele trocava de veículo, né? Ele tinha aquela ideia de comprar uma caminhonete, né? Uma cabine dupla nova a cada safra, né? E renovar essa frota, e o campo, às vezes, o maquinário estava se perdendo, estava se acabando. Agora a gente vê o uso da tecnologia intenso, mas isso com relação, que eu percebo, à operação, ao campo, né? O plantio, cuidados, os tratos culturais, o gado, vacinação. Nós vemos aí aplicativos que contam bois, né, por meio de drones, que pesam bois por meio de drones, né, para não dar estresse no gado, para passar por uma balança, para não ter perda de peso, etc. Mas aí fica relegado a um segundo plano o controle, fica tudo num CNPJ que está vinculado a um CPF. Aquela pessoa morre, cancela-se o CPF, ela perde toda o seu know-how, o seu ranqueamento de crédito, os seus benefícios, e os herdeiros têm que começar uma nova jornada. Esse é um ponto que eu acho que é muito complicado. Eu não sei se o professor tem alguma consideração a fazer sobre esses aspectos específicos, professor. Sim, mas veja, até agora, o produtor rural funcionava no CPF. É verdade. Certo? O CNPJ é até um avanço. E aí, não foge do caso de indústria e comércio. Ele tem que ter um sistema de contabilidade. Grande parte dos produtores é o quê? Produtor. Mas você também tem no agro muitas pessoas de vendas. Qual é o produtor que veio de finanças? Não tem. Então é a mesma dificuldade. Você tem que controlar as finanças do agronegócio.
E aí, se você procurar literatura, por exemplo, finanças no agronegócio, vai ser difícil achar, você tem pouca É verdade. coisa. Então, dificulta um pouco mais. Mas você tem aí grandes escolas que têm cursos para isso também. Eu acho que o problema é o mesmo. E a última linha também é a mesma coisa. Você tem que ter produção, uma escala maior para poder ter resultados maiores. Tá? Você pega, por exemplo, a rede de supermercados. Rede de supermercados, você tendo 10 lojas, você está penando para ter uma última linha. Tá? No agro também é a mesma coisa. Porque, veja, normalmente você está trabalhando commodity, as margens são muito baixas. Tá? Então, você tem que ser altamente eficiente. Então, hoje você precisa ter o RP no campo, você precisa ter o controle do giro, você precisa ter o caixa mínimo, é a mesma coisa, não foge. Professor, e essa situação que a gente vê na atualidade, as pessoas que não têm esse preparo, esse caixa para despesas fixas aí, que o ideal seria de 10 meses ou mais, que estão hoje se autofinanciando sem o pagamento de tributos, que estão olhando aí a taxa Selic a 2% e olham e falam, eu tinha que pagar o governo, se colocar encargos aqui de 20%, não vai ficar tão caro quanto pegar dinheiro no banco. Como que o senhor vê essa situação atual? Veja, o governo permitiu, né, que você atrasasse os impostos como forma de captação de recursos. Então, ele não está permitindo isso. Agora, depois você vai ter que pagar. Então, aí é onde eu falo do planejamento. Você tem que ter, no mínimo, planejamento até o final do ano de caixa para saber que dificuldades você vai ter. E você tem que prestar atenção nesse caixa mínimo. E aí vamos a uma primeira abordagem. Mesmo que você pegue dinheiro emprestado para ter um caixa mínimo, vale a pena. Vale a pena para a manutenção do negócio e o sossego do negócio. Tá? Vale a pena. Com taxa de juros mais baixas hoje, então isso é mais tranquilo, porque aquele recurso depois você aplica, você não vai perder na sua cabeça, você não vai perder tanto, né? Mas se você fizer o cálculo de quanto você paga no fechamento de caixa dia a dia, mesmo assim fica mais barato você pegar o empréstimo e deixar no caixa mínimo. Tá? Então isso é essencial para o empresário. Então a primeira coisa que eu digo é essa: você está com dificuldade, tenha um caixa mínimo para ter sossego para pensar no negócio. Aí você começa a pensar no negócio. Eu participo de conselhos de 3 empresas. Tá? Uma delas fatura hoje 30% do que faturava. E nós estamos tendo mais lucro do que nós tínhamos. Significava o seguinte: nós tínhamos uma gordura grande. Tá? Quando as coisas vão muito bem, a gordura aumenta. Né? Então, você tem espaço para cortar alguma coisa. Eu tenho clientes na área de distribuição de combustíveis. O estrago que não foi aí. Tá? Conseguimos bancar aquele período com financiamento em cima dos prejuízos e estamos numa situação agora de comprar outras empresas. Tá? Tive casos de empresas que dobraram o faturamento. Você tem aí inúmeros casos de venda de álcool gel, avental, etc., que começaram a ser produzidos. Só que a necessidade de capital de giro explodiu. Tá? Então, você teve que buscar outros recursos. Então, assim, o desafio move a vida. Só que você precisa ter mecanismos que te deem um diagnóstico para isso, que é essa contabilidade e controladoria. Tá certo? Hoje tem poucas escolas que formam controllers, né? E hoje é escasso. Né? Então, às vezes, você tem que montar dentro da empresa, tem que estruturar dentro da empresa. Isso é um outro problema. Eu falava da sucessão da sociedade, do capital, mas você tem um grave problema na sucessão da gestão. A empresa vai chegando lá há 20, 30 anos, todo mundo está lá já há muito tempo na empresa e não fez sucessor. As pessoas têm medo de estruturar o sucessor. Aí, olha, eu tenho dançado em muitas empresas com essa sucessão, mas é um belo desafio, viu? É um belo desafio. Além de um grande desafio, pode ser uma situação trágica, né? Porque a pessoa ela não tem o sucessor nem na linha familiar para poder passar o negócio para aquele comando. Eu tenho tido alguns falecimentos em algumas empresas, então isso chama muito atenção
para esse despreparo, né? Acontece. Zé, com certeza, daqui a 30 anos nós não estamos aqui, certo? Com certeza. Possivelmente. Então tem que preparar o futuro, não tem jeito. Certo? Eu estou falando em 30 anos, assim, exagerando aqui da minha parte, tá certo? Sim, eu também. Agora, o professor Dr. Alberto, o senhor está falando uma coisa que eu lembro aqui de uma frase daquele Beto Sicupira, né, que forma o trio lá com o pessoal lá que é dono de várias marcas aí. Ele acaba falando que os custos são como unhas, né? Quem tem que cortar sempre vai achar uma maneira de... Sempre acha. E acho que essa questão da controladoria é que fica muito pertinente, porque ela vai permitir justamente enxergar esses pontos, né? Essas unhas que precisam ser cortadas, não é verdade? Você tem que pegar e definir metas para cada item. Tá? Isto é substancial, isso é fundamental. Para você chegar naquelas metas. E aí você constrói as metas a partir do que tem de melhor no mercado. E tendo essa visão micro, né, de uma meta para cada item, é muito mais fácil, às vezes, trabalhar do que olhar tudo, né, com uma meta só, né, que vai resultar, às vezes, numa situação que a pessoa não consegue identificar. E aí vai ser o papel... Você tem o PLR, Zé, porque o PLR ele pode ser feito a partir dessas metas. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, fica mais fácil, porque aí você vai jogar as metas por orçamento também. Perfeito. Isso também permite, né, olhar o ciclo financeiro de uma maneira melhor, às vezes até mudar. A gente percebe que tem alguns negócios até na região aqui que eles estão calcados nisso. O ano fiscal é diferente do ano econômico do negócio. Na área agro é normal. Você pegar os balanços das usinas, né, você vai ver que vai estar apresentando lá, ó, primeiro trimestre, safra 21. Então, vai aparecer lá no balanço primeiro trimestre 21, você vai estranhar. Na verdade, o primeiro trimestre 21 é o segundo trimestre civil. Então, tem que acostumar. Perfeito. E aí há, então, uma adequação disso para o planejamento, para a sustentabilidade, porque no período em que não há safra, não tem razão de se considerar ali como início até do ano financeiro, né, que a empresa está parada, no caso das usinas de açúcar, né? Quando eu atuava em banco, às vezes o pessoal de brinquedo, panetone, chegava para discutir e apresentava o balanço semestral. Aí o cara me apresentava o balanço do primeiro semestre, só prejuízo e estoque. Então eu falei assim, gente, não faz isso. Você que está defendendo a empresa no crédito, não mostra só o primeiro semestre, mostra também o orçamento do segundo semestre. Né? Porque você vai garantir um pouco esse processo. Tá? Tem que montar. O empresário ele tem que se defender junto a bancos, defender junto a todo mundo, tranquilo. E essa visão do orçamento é muito importante, então, porque se eu tenho dados até o presente, eu consigo projetar. E como eu faço isso? Eu pego os dados do ano passado? Não necessariamente. Veja, assim, o orçamento é fazer o futuro. Perfeito. Tá? Então, vamos aí, pode ser de diversas formas. Eu quero que a minha empresa seja a 10ª colocada no setor em 10 anos. Nesses 10 anos, então eu tenho que crescer quanto? Você já adequou o crescimento. Bom, aí você já estima o crescimento por ano para aquilo que você quer fazer. E aí depois você vai estruturar como fazer. Vou ter que comprar um outro negócio, vou ter que lançar um outro produto. Aí você corre atrás. O orçamento é para fazer o futuro, não é adivinhar, não. E aí eu vou planejar o que eu aumento de faturamento, o que eu corto de despesa, o que eu invisto em equipamentos, né, em atividades, em novos negócios. Essa toda a questão. Eu tenho empresa na área de tecnologia que a gente definiu decuplicar o faturamento em 10 anos. Né? Decuplicar. Né? Ok, então eu já sei quanto eu tenho que crescer por ano. Aí, quanto eu tenho que crescer por ano, eu já sei o que eu tenho que vender em termos de software. Ali eu já sei que no que eu tenho hoje eu não vou conseguir chegar. Então já trato de arrumar outras empresas para comprar, outros softwares para comprar, parcerias para desenvolver, corro atrás. E aí que eu acho que o professor Alberto já coloca de uma forma bem tranquila,
que as pessoas não percebem é o tabu, né, que existe, o preconceito com relação a planejamento. Então, se eu vou lá e falo, eu tenho que decuplicar o meu negócio em 5 anos, em 3 anos. Aí a pessoa faz um planejamento, vem a pandemia, ela joga tudo fora, fala, não faço mais nada, não deu certo. E não é nada disso, Não, não é? Eu tenho que não. ajustar todo o caminho, e aí, como que o senhor vê essa experiência nas empresas que o senhor está prestando consultoria? Então, por exemplo, agora, né? Pandemia é uma enorme oportunidade. Por que eu tenho que enxergar a pandemia como uma desgraça? Não, enorme oportunidade. Bom, meu faturamento, a caso concreto, meu faturamento numa empresa que produz produtos para dentistas, né? Parte odontológica. 30% do que eu tinha de faturamento. Né? E eu tenho no planejamento triplicar o faturamento nesses próximos 5 anos. Bom, então vamos lá, vamos sentar e discutir. Bom, como é que a gente pode fazer? Por exemplo, o câmbio não está desvalorizado, extremamente desvalorizado. O câmbio histórico brasileiro é 3,65. Nós estamos com o câmbio a 5,20. Porque eu tenho um câmbio extremamente desvalorizado. Isto, em termos de produção, é fantástico. Eu consigo produzir aqui e ser competitivo no mundo. Então, por que eu não posso propor para concorrentes internacionais para fazer a produção aqui deles? É isso, ó. Nós fizemos isso. Olha só. Fizemos isso. Já duplicou o faturamento, certo? Olha só. E são soluções que a gente... É aquela história, eu tenho que pensar fora da caixa. Né? Se eu ficar olhando o país fechado... O orçamento te obriga a isso. Se você definiu, eu quero triplicar. Ok, então entenda que você precisa triplicar. Aí começa a discutir como. Se você não tiver isso, como é que você vai fazer? Você vai se acomodar à situação presente, não vai fazer nada. Se você não tem um planejamento, a realidade simplesmente acontece. O teu futuro simplesmente acontece. Não pode ser assim. Você tem que ser mais ativo. E se a gente transportar esse raciocínio para o agronegócio, a gente tem um complicador que são as commodities. Aí não é o caso de pensar numa agregação de valor? Não, ok, pode ou não ser, veja. Nas commodities, muitas vezes, você tem ciclos de preço. Tá? Ciclos de preço ligado até à produção. Você pega o café. O café, agora, nós estamos com um preço bom. Tá? Todo mundo vai produzir café. No próximo ciclo, o que acontece com o preço? Cai. Cai tudo. E foi assim, eu tenho 40 anos, foi a tese lá na USP, de um professor, do Delfim Neto. Tá? Os ciclos de café. E o produtor não olha isso. Então, no meu planejamento, eu tenho que colocar o ciclo dentro do planejamento. Eu já sei que eu vou ter anos em que eu tendo a ter prejuízo e outros em que eu vou muito bem. Naqueles que eu tenho prejuízo, eu tenho que me segurar, sustentar financeiramente. Nos outros, eu vou ganhar dinheiro e vou investir. Tá? Então, dá para fazer. No agronegócio, você tem muito disso, tem muito de preço. Tá? Eu estou falando as coisas como de uma certa certeza, mas, na verdade, nós estamos no mundo da incerteza. É tá? verdade. Então, você pode ter problemas climáticos, etc. Então, para isso, você tem que discutir o que eu chamo de riscos financeiros. Tá? Riscos financeiros, você tem riscos de crédito, riscos de mercado e riscos operacionais. E aí você vai ter que ver como é que você vai administrar tudo isso. Tá? Eu não estou falando que você tem ciclo de vida das empresas. Quantos clientes a tua empresa não tem acima de 20 anos? Muito bem, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, esses clientes vão quebrar. De 20 a 40 eles quebram. Muito bem, não, mas eles sempre pagaram em dia. Mas quando você tem uma sucessão, não paga mais em dia. Assim, o que faz a empresa ser nova é o tempo do empreendedor na gestão. Quando você tem o sucessor, o tempo de gestão começa do zero. Agora, se ele participa com o pai, com a mãe, durante aí 10 anos, então o tempo dele é 10 anos. Tá?
Mas em banco eu usava muito esse critério. Tem uma sucessão, o passado não me serve mais. Eu começo do zero, ele tem que me responder como é que ele vai gerir o negócio novo dele. E aí fica difícil. Isso é um ponto muito recorrente no agronegócio, Sim. devido a esse cenário, né, do agronegócio está ligado ao CPF, e a família toda tem aquele respeito, aquela visão. Não vou interferir porque é do meu pai, é da minha mãe, é do meu pai e da minha mãe, isso aqui é deles, eu não interfiro porque eles que resolvem. Os palpites que eu dou, ninguém obedece, ninguém acata, ninguém leva a sério. E aí a gente percebe que a falta, né, do agronegócio é de uma visão mais ligada à empresa mesmo, porque quando a Sim, gente ao CNPJ. um CNPJ e coloca a Porque família dentro, as coisas nivelam, colocando todos no mesmo patamar, não tem então, o... mas você tem que avaliar. Você tem que avaliar quem vai dar certo e quem não vai dar certo, e como fazer dar Exatamente. certo. Tá? Então, por exemplo, você produz soja, mas teu filho não gosta da produção de soja, mas ele gosta de gestão de pessoas. Ué, então começa a dar uma indicação de gestão de pessoas. De gestão de pessoas, depois, com o tempo, ele vai absorvendo a empresa. Você vai contratar um profissional e vai fazer a sucessão. Então, até na sucessão no agronegócio, você tem que pensar. Porque um processo de sucessão leva no mínimo 10 anos. Não é de uma hora para outra. Então, tem que pensar e planejar isso efetivamente. Tá? E aí tem um outro ponto, né? O empresário, praticamente a classe média, de uma forma geral, não sabe educar os filhos. Na USP, eu fiquei 30 e poucos anos, tá certo? Nesse tempo todo, eu vi o desastre que os pais fazem com os filhos. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Minha última turma na USP, ó, sempre fazendo o curso muito próximo. A minha última turma começou com, acho que 72 e terminou com 12 alunos. Olha. Tá? A turma hoje, ela desiste. Tá? Ela olha uma dificuldade, ela desiste. Por isso que o número de suicídios é grande. As pessoas não foram preparadas pelos pais para a vida. Então, não pode ter uma agrura. Qualquer agrura quebra a pessoa. Uma coisa que eu costumo dizer, que isso está ligado a esse ambiente, é que também a forma como os pais se relacionam com o negócio vai estimular ou desestimular a geração vindoura. Eu uso muito exemplos assim. Se eu chego em casa e falo mal do meu trabalho, né, reclamo, ou conto num tom assim extremamente desafiador, uma coisa sobre-humana, né? Hoje eu tive que negociar com um banco, passei um estresse danado, mas eu consegui, né? Os meus filhos estão olhando aquela situação não como uma coisa prazerosa, não como uma coisa realizadora, mas eles estão vendo como um problema. Eles vão dizer naturalmente: eu não quero isso para mim. Eu vou fazer outra coisa. Meu pai vai ficar com um negócio aqui para ele. Eu não quero sofrer dessa forma. Mas Então, aí, na verdade, faltou um complemento. Né? Você pode desabafar, não tem problema, mas explica. exato. Explica, olha, o banco me roubou, o banco me atingiu no coração. Agora explica lá, ó. É porque, na verdade, eu precisei crescer, estou precisando de recursos. Então, falta explicar, né? Para a Exatamente. garotada. E aí eles vão entender. Por isso que eu falo, você quer transformar os filhos em sucessores, dê a educação deles dentro da empresa. Ele vai para a escola, depois no contraturno, ele vai para a empresa, fazer educação lá. Home office, lá na sala da empresa. Então, a gente está assim, na mesma linha de pensamento, professor, porque uma coisa que a gente fala, eu tenho pregado isso, a educação financeira ela é indispensável para qualquer pessoa, né? Até para a dona de casa, aquela pessoa que exerce uma atividade não remunerada, ela tem que possuir uma certa educação financeira. E, além disso, a educação em termos de planejamento sucessório, que vai envolver aspectos jurídicos também, a transmissão de patrimônio em vida ou post-mortem, vai exigir um preparo, um conhecimento, uma habilidade para lidar com essas situações. Como que o senhor vê essa ligação que tem aí na sucessão, que envolve a parte de administração, a parte financeira e o jurídico?
Então, veja, do lado financeiro pessoal, você tem que ensinar a molecada a trabalhar o dinheiro. Eu, desde os 12 anos dos meus filhos, mais ou menos, eles já sabem trabalhar o dinheiro. Tá? Eu, inclusive, levava no banco para eles discutirem, negociarem com o gerente, empréstimo, qualquer coisa assim. Outra coisa é o seguinte, dar nada. Eles têm que lutar para conseguir. Dar nada. Esse é um outro problema. Bom, na sucessão, se você não preparou os filhos para te sucederem, vende o negócio. É o mais tranquilo. Tá? Vende em vida. Porque depois vai dar briga. Se quiser lembrar um caso aí bastante interessante, Grupo Matarazzo. Verdade. A maior fortuna da América Latina, que nunca ia acabar. Tinha muitos imóveis, né? E os pais, principalmente europeus, cismam com imóvel. Né? Então, não, porque os imóveis dão sustento. Não dão sustento nenhum, não. Então, aquilo vai junto. Tá? É o que a gente tem visto aí. Então, nesse processo de sucessão, você tem algumas formas. Uma delas, se não tem jeito nenhum da família participar na sucessão, venda. Se tem possibilidade, coloque um terceiro. Coloque um outro sócio no negócio. Tá? Esse sócio você pode conseguir fazer numa fusão com uma outra empresa, e aí você ganhou um sócio, ou traz um investidor para participar do negócio. E quando eu falo de investidor, por exemplo, dependendo do tamanho do negócio, você tem o BNDES-Par, o BNDES Participações. Eles participam no capital de empresas. Os bancos também costumam ter, você tem outras empresas. Porque aí você dilui a briga. Tá? Você tem um terceiro que dilui a briga. E você também tem a possibilidade de usar o mecanismo americano. Né? Coloque uma fundação no processo para dar continuidade da tua existência. Tá? E coloque essa fundação participando da definição do negócio no conselho. Eu falo Então, do a conselho, gente... mas veja, qualquer tamanho de negócio cabe um conselho, tá certo? Perfeito. Mesmo um negócio de pequeno porte, professor? Um negócio Mesmo local? pequeno porte, porque, veja, você está tocando uma loja no shopping. Você está arraigado ali, você não está vendo. Às vezes, o óbvio você não enxerga. Então, você precisa ter alguém. Então, uma vez por mês, vai que seja um meio período, convide alguém para ver o teu negócio funcionando e dar opinião. E, assim, agradeça se ele falar mal do teu negócio, porque era aquilo que você não estava vendo. É que nem lâmpada queimada, né? Na sala, no escritório, etc. Depois de um mês, você não enxerga mais a lâmpada. Só percebe quem chega de fora mesmo, né? Só percebe quem está de fora. É verdade. E esse vai ser, a gente até tem essa referência, né? O bom amigo é aquele que nos fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E que não gosta, Nossa, é certo? verdade. Mas, professor, o senhor fala muito em preparar a geração. O que o senhor recomendaria nesse preparo? Uma das coisas que o senhor tangencia, que o senhor coloca é iniciar, né, na empresa, fazer o home office na empresa, mas além disso, o que vai além disso nesse preparo? O ensino alemão é um ensino que eles chamam de dual. O dual é simplesmente ensino teórico e prático. Tá? Então, a mesma coisa. Então, você veja, coloque as crianças numa boa escola. Já de início, que dê uma boa formação. Complemente com o que for necessário. Por exemplo, oratória, por exemplo, português, por exemplo, matemática, física. Tuxe a molecada com esses conhecimentos. E aí, a lição de casa feita na empresa. E vai seguindo. Vai seguindo de forma que lá, quando tiver seus 14, 15 anos, a criança ou o pré-adolescente já esteja ali participando dia a dia de alguma área dentro da empresa. Tá? Depois vai seguindo para algum cargo. No cargo, vai ter que concorrer com outros e com o mercado. Vai ter que mostrar que é bom. Nada dado. Tá? Então, a formação é essencial. Tá? No Brasil, o Brasil é pobre nessa natureza toda por conta da educação. Basta comparar o resultado do PISA internacional. Nós somos o último. Há alguns anos nós não somos o penúltimo. É o pior ensino do mundo. Nós vamos querer fazer.
certo? Então, você vai querer criar novos negócios, inovação, mesmo assim, você tem núcleos interessantes, tá certo? Então, Agora, você uma, precisa uma, das, investir mais uma, nisso. das, uma das coisas que a gente ouve falar também, que a gente vê que é até uma recomendação, às vezes, é no sentido de fazer com que o jovem também ele tenha uma experiência em outros negócios, em outras empresas, ele faça estágios, antes dele vir trabalhar na empresa familiar. Como o senhor vê isso, professor? Eu já vi as duas coisas dando certo, tanto trabalhando em outras empresas, quanto dando continuidade ao negócio. Na continuidade ao negócio, veja, o ensino formal vai dar aquelas ideias. Então, por exemplo, um MBA, tá? No Banco do Brasil, eu digo que os superintendentes têm que ter, no mínimo, 6 MBAs. O que é isso? Que meta é essa? É a meta para você generalizar o conhecimento. Tá? Então, nas empresas, é a mesma coisa. Vai fazendo, vai formando. E aí você pode trabalhar em outras empresas também. Não tem problema nenhum. Perfeito. Professor, quais são os erros mais comuns que o senhor percebe com relação ao que pode atrapalhar numa sustentabilidade financeira da empresa? O que o senhor enxerga assim mais evidente, que se repete nas áreas que o senhor trabalha? É enxergar o óbvio. Assim, os empresários às vezes têm uma dificuldade em enxergar o óbvio, que é um negócio triste, certo? Quer ver algumas coisas? O que você acha da inadimplência? Ela é um fato que existe nos negócios em geral, né? É difícil a gente perceber. Como é que cartão de crédito vive? Ele vai taxar de uma forma pesada, né, os adimplentes, né, para compensar os inadimplentes. Não, A taxa do risco do ele negócio, vive né? dos inadimplentes. Por exemplo, Ele, no banco, ele vive dos inadimplentes. perfeito. Então, porque aquele cara que usa, paga em dia, etc., ele paga anuidade, né? O É. inadimplente paga juros também, que é pesado. Então, quando eu estava no banco, eu achava interessante. Você lembra do listão de bancos? Que todo dia você tinha que dar uma olhada quem estava atrasado? Todo dia eram os mesmos. Ou seja, o inadimplente é sempre o mesmo. Ele é simplesmente aquele cliente que discorda da data de pagamento que você unilateralmente fixou. Gostou do conceito, hein? Então, assim, você não tem dois tipos de cliente no prazo, você tem três. É o adimplente, o inadimplente e o insolvente. O inadimplente é que normalmente ele tem um ticket médio mais alto. Por isso até que ele deixa de pagar em dia, porque o caixa não aguenta o ticket médio dele. Então, isso vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica. O atraso médio de inadimplente é 16 dias. Então, assim, ele sempre está atrasado no mês. Ele sempre errou o mês. Ora, então, este pode ser um bom ponto para você ter de resultado. Inclusive, agradecer o cidadão que está inadimplente. Tá certo? É esse cara que te dá um ganho contínuo. Tá? Lembra, eu comecei falando o seguinte: um grande problema é enxergar o óbvio. O inadimplente é um grande cliente. Então, você tem que tratá-lo muito bem. Você não pode cortar o crédito, cortar limite de crédito. Tá? Tem que manter ele ativo. Se você der um pouquinho mais de crédito, você vai deixar ele um pouquinho mais inadimplente, tá certo? E vai O aumentar insolvente as não. margens também. E mais o perfil do inadimplente é completamente diferente do insolvente. Raramente o inadimplente vira insolvente. O insolvente já foi lá para te dar o golpe, tá certo? Perfeito. Tá? Normalmente é alguém que não compra com você há mais de 6 meses, o insolvente. Tá? Eu estou falando assim, ó, eu levantei bancos de dados de milhões de pessoas. Tá? Eu montei o sistema de crédito da Caixa Econômica Federal. Tá? Imagina o tamanho daquele banco de dados. Bom, Tá? Com a Luiz Helena, eu discutia muito essa parte do inadimplente. Até uma vez eu coloquei uma faixa lá, inadimplente também é gente, certo? Para a gente discutir. Porque assim, você está tão arraigado com isso, tanto jornal falando no inadimplente, que você assume aquilo. Então, voltando, às vezes o óbvio você não vai enxergando, tá? Você vai acostumando com aquele óbvio.
Tá? Você ter um estoque, ó, quando você faz levantamento de estoque por prazo, o que você tem? Às vezes você tem estoque para mais de 360 dias. Você tem itens de estoque para mais de 360 dias. Por quê? Aí quando você começa a perguntar, ué, mas eu tenho isso? Tem. Está na tua lista aí. Tá? Então, esse é um outro caso. Tá? Fornecedores que você vive comprando à vista para ter desconto. Só que depois você vai buscar o financiamento para fazer a cobertura do capital de giro, tá? Que vai ficar mais caro do que o desconto. Então, assim, o enxergar o óbvio é o mais difícil, às vezes, para o empresário, porque ele vive no presente, ele não vive no futuro. Tá? E precisa, depois de um determinado tempo, ele precisa viver no futuro, para o futuro, pelo futuro. E essa é a semente, ela é a causa do planejamento. Sem isso, nada acontece. Não, o planejamento faz o futuro da empresa. Tá? Mas eu acho muito pertinente a sua colocação de planejar é fazer o futuro. Então, estamos em andamento uma construção de um hospital no interior de São Paulo, perto de Campinas. Desde o momento da ideia do hospital até o hospital ficar pronto, olha lá, o hospital vai ficar pronto, atenção, hein? Dia 8 de março de 2022. Isso é fazer o futuro. Mas desde a ideia inicial até 8 de março de 2022 vai dar 10 anos. Um projeto de idealizar levou 10 anos. Aí depois você tem a discussão, mas nós não temos dinheiro. Esse país tem dinheiro para tudo. Esse país é um negócio fenomenal. Então a gente lançou um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, quem são os cotistas? Os médicos reclamavam, eles reclamam de cooperativa de saúde, que eles não são donos. Então, quando saem, não tem o que tirar. Então, a gente criou o fundo imobiliário para eles serem cotistas. Eles são cotistas de um fundo imobiliário que é o dono do hospital. Que coisa melhor. Tá? E vai receber a locação ali perpétua do hospital. Então, quanto foi levantado? 108 milhões. Tá? Vai estar pronto. Dia 8 de março de 2022 está pronto o hospital. Olha só. Mudou. Muda a existência da organização, muda o futuro daquele município, que você vai ter no hospital, você vai ter uma parte de formação em enfermagem, medicina e assim por diante. Tá? Você vai construindo o futuro. O planejamento constrói o futuro. No Brasil, nós não somos chegados a isso. Né? Eu lembro que a gente teve orçamento público do ano seguinte, entregue no mês de abril do ano em curso. Olha só. Isso, não pode. E mais, você tem que mostrar para todo mundo. Na Alemanha, o pessoal para um dia para discutirem orçamento. Precisa participar. Você pega, por exemplo, cidades como Ribeirão Preto. A cada 4 meses, o secretário da Fazenda e outros secretários vão até a Câmara apresentar os dados financeiros e de desempenho do quadrimestre anterior. Quantas pessoas da sociedade têm presentes? Ninguém. Tá? Não, a gente não pode ser tão pobre de espírito assim, não pode. Tá? Nós fazemos a pobreza. Professor, nesse contexto, e a questão trabalhista no Brasil, que é essa situação intrincada, uma justiça que funciona como a maior a gestora de passivos trabalhistas do mundo, né? Que ela fica ali julgando questões, parece que as empresas, por mais que elas se organizam, elas nunca conseguem cumprir, sempre tem um passivo aí. Como que o senhor vê isso na questão da sustentabilidade financeira da empresa? Lembra que eu te falei dos riscos financeiros, né? Um dos riscos financeiros operacionais é o trabalhista. Tá? Então, primeiro, você tem que olhar quais são os riscos trabalhistas que você corre. Vamos a algum caso? Você tem aquelas empilhadeiras a gás. Né? Quem opera a empilhadeira a gás tem um risco trabalhista. E aí tem um acréscimo. Se você deixar no galpão todo mundo trabalhar com empilhadeira, todo mundo vai pleitear o acréscimo.
Talvez é um erro de processo. A regra está dada, você tem que se ajustar à regra. Então, uma boa parte do risco trabalhista é questão de regra. Então, uma boa parte. Os encargos. Os governos foram aumentando os impostos. Em 90, mais ou menos, nós tínhamos 18% de tributo sobre o PIB. Nós estamos chegando a 40%. Tá? Então, foram acrescentando. Por isso, os salários são baixos. Na verdade, o grande prejudicado é o trabalhador. Tá? Porque do lado da empresa não dá para você pagar mais. Você não vai conseguir viabilizar o negócio. Então, para você viabilizar, os salários vão ficando menores. Tá? Então, é um problema sério. Isso tem que ir fazendo reformas aí, em cima de toda essa regulamentação, que é o que o governo está buscando. Nesse contexto, a gente está vendo movimentos no sentido de desoneração da folha, né, para gerar postos de trabalho. Parece que até incrementadas essas ideias por conta da pandemia, né, porque a gente teve aí uma pancada aí no PIB, né, que ele cai aí quase 10% nesse ano. E como o senhor vê essa questão? O PIB vai cair 5,5% esse ano. 5,5% no total. Mas no segundo trimestre a perda foi forte. Então, perfeito. E a gente vê também um sistema no Brasil que é um sistema de transferência de renda, né? Que a gente percebe do particular para o público, né? A gente percebe aí uma manutenção de um Estado que ele acaba, né, fazendo uma antropofagia, né? Ele acaba exercendo ali a si mesmo, né? Dono de tudo, dono das situações mais esdrúxulas possíveis, e a gente percebe toda a sociedade civil hoje mantendo esse cenário de dificuldade. Como que o senhor viu o tamanho do Estado no contexto hoje dessa situação de sustentabilidade da empresa familiar até? Eu acho que você tem a possibilidade de ter duas visões aí. E, em parte, isso aí tem um pedaço na reforma administrativa apresentada ao Congresso, né? Mas, assim, eu posso imaginar que o Estado é pesado frente ao PIB que temos. Mas podemos imaginar que o PIB é baixo frente ao Estado que temos. Então, o que queremos? Então, na verdade, eu acho que é um meio equilíbrio. Tá? O Estado é pesado, precisa ser ajustado. Tá? Então, você pega, por exemplo, o judiciário. Essas múltiplas áreas do judiciário não tem sentido. Se pegar os maiores países do mundo, não tem sentido essa divisão na forma que é. Tá? Outras áreas, a mesma coisa. Você tem áreas que deixaram de ter existência. O mundo mudou, não tem mais forma de existir isso. Tá? Pega o caso, a gente trabalha ainda com dinheiro, com papel moeda. Vamos lançar o real digital, vamos lançar o Pix agora, né, o blockchain aí para fazer agilidade nos meios de pagamento. Então você vai melhorando. Do outro lado, a gente precisa fazer um grande planejamento estratégico, ou seja, planejar 50 anos de Brasil. Para onde o Brasil vai? O que precisa ser feito? Em termos de diversos aspectos. Nós temos formas de desenvolver em inúmeras áreas. Você vai para a Ásia, de repente você vai entrar lá no aeroporto e você vai ver que um software que faz o controle do aeroporto é brasileiro. Só para dar um exemplo. Então, nós temos muito para crescer, mas as coisas elas simplesmente acontecem. Isso pode ser melhor planejado. Tá? Dinheiro não falta. Só de dólar, nós temos praticamente 400 bilhões de dólares em reserva. O que está sendo feito com esse dinheiro? Aplicado em título americano a quase zero. Parado. Tá? Então, dá para fazer muita coisa, investir no exterior, fazer importação de equipamento, fazer um monte de coisas. Nós não precisamos de quase ninguém. Se eu pegar uma parte disso, injetar no Banco do Brasil para financiar exportações, eu quase não preciso de banco internacional, tá certo? E aí você fomenta ainda mais o agronegócio, ainda mais a indústria, tá? Participações, criar empresas de participações. Que outros segmentos importantes nós temos para frente? Nós podemos gerar energia elétrica para a América Latina inteira. Tá? Só para dar um outro ponto. Alguns exemplos, né?
Então você tem muita coisa. Você pode ter aqui a estrutura financeira da América Latina inteira. É Então, por que verdade. nós não podemos ter organizações que financiam a área imobiliária em diversos países? Pode. Então, assim, você tem que planejar. Vamos crescer quanto? Vamos dobrar de tamanho o PIB do Brasil? A China era do tamanho do Brasil em 91, 92. Olha só. Está aí a evolução que teve. Planejamento de 100 anos. E aí, nesse planejamento, sai fazendo e passa por cima. É um país eficiente. Tá? E tem que tirar muita gente da pobreza. Já conseguiu grande sucesso nisso. É verdade. Precisamos fazer a nossa parte. Tá? Fazer o desenvolvimento. Professor, se deixar aqui, a gente fica avançando no tempo, aí batendo um papo, que a conversa é muito boa sempre, né? Que eu encontro, é muito interessante ouvir, ter essas informações super atualizadas. E eu queria deixar o senhor à vontade aí para considerações finais. O pessoal que está nos seguindo, se tiver alguma pergunta aqui, é só apresentar pelo chat, que a gente encaminha. O professor está aqui à disposição. Bom, eu, do meu lado, só posso agradecer a gentileza aí pelo convite, agradecer a quem nos viu ao vivo e agradecer a quem nos verá on demand, tá certo? É Então, verdade. e dizer assim, ó, não adianta desanimar. O que anima é o futuro. Olhar para o presente e para o passado é triste. Tá? Então, temos que olhar para o futuro, ver os desafios e correr atrás de suplantá-los. Né? E não temos que ter medo. Ter medo do futuro é fomentar suicídio. Não pode. Não pode. O futuro tem que ser visto, então, numa visão sonhadora para se buscar a realização. Esse é o ponto. Tem, inclusive, um livro chamado, na tradução para o português, chamado Feitas para Durar. Tá? Os autores, pesquisadores americanos, pesquisaram empresas centenárias, tá? Para tentar identificar o que fazia as empresas serem centenárias. Conclusão assim objetiva: elas não param de sonhar. Muito bom. Perfeito, professor. Perfeito. Então, aqui, a nossa gratidão, manifestando aqui os nossos agradecimentos pelo canal nosso, Sessão Legal, à sua disposição, seu preciosíssimo tempo, seus conhecimentos, que não são poucos, aqui para nos brindar aí com um bate-papo tão tranquilo, tão gostoso, assim. Convidadíssimo, assim, sempre que tivermos oportunidade, formaremos novos convites aí, vai depender muito da sua agenda, a gente sabe disso. Mas agradeço a quem está nos seguindo, né? Ficamos aqui nos nossos canais. Se tiver alguma pergunta, que mandem depois aqui, mesmo lá no ambiente online, mandem, que a gente vai encaminhar para o professor, ele vai analisar caso a caso e depois ele pode responder. Professor, mais uma vez, fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Vejo que o senhor está sempre feliz aí, porque o senhor está realizando o seu sonho, né? Acho que o número de netos aí está sempre ficando próximo aí da... Olha, agora essa semana, a minha filha de Curitiba veio para cá também. Eu estou isolado numa chácara, para você ter uma ideia. Olha que coisa boa. Isso. Nesta chácara, eu estou falando com você em 5G. Olha que coisa boa. Certo? Muito bem. Então, ela veio de Curitiba, né? O marido e as crianças. Então, a família está inteira aqui, 16. A minha família, 16. Então, você imagina como é que é quando a gente resolve, em conjunto, ir numa pizzaria e pedir uma mesa, certo? Então, assim, não dá para ser desanimador. Veja, as criancinhas, os netinhos, têm que olhar para o futuro, eu tenho que participar desse ímpeto para o futuro deles. É isso que nós fazemos. A gente não vai levar nada dessa vida, nós só vamos deixar. Então, vamos deixar a turma feliz, a turma com capacidade de gerar um futuro melhor para todos. Perfeito. Professor, muito obrigado por dedicar seu tempo, que devia estar aí compartilhando essa família maravilhosa sua, seus netinhos. Com eles lá, tá certo? Perfeito, então. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza. Uma boa noite a você e uma boa noite a quem nos viu e vai nos ver. Então, tudo de bom, felicidades a todos. Perfeito. Muito obrigado, professor. Muito